No episódio de hoje, a gente vai falar o poder da mente sobre o corpo. E eu tô aqui com a Mayra Barbosa, que é fisioterapeuta de formação, e ela faz a parte também cognitiva. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo bem? Me agradeço super o convite. Então, eu sou de São Bento e aí eu me formei em fisioterapia na Unital. E durante o processo de fisioterapia, eu via quanto que a dor, quanto que a patologia era desenvolvida pelo paciente e afetava a sua qualidade de vida. Eu fiz meu mestrado na Curlington University em Cognitive Science, que é a ciência da cognição, dentro muito focada na psicossomática. E aqui em São José eu trabalho como fisioterapeuta neurológica e acupunturista. Ai, que bacana. E, bom, na saúde integrativa a gente sabe, né, que o tripé tem que estar equilibrado, né, a mente, o corpo e o espírito para a gente ter saúde plena. Uhum, E eu queria sim. que você falasse um pouquinho como que é essa questão da mente. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a mente, assim, nosso cérebro tem um poder, uma coisa sobre o nosso corpo, né, igual, por exemplo, a parte do sono, né, eu sempre falo muito, tem paciente que fala assim, eu não consigo dormir mais cedo, eu durmo muito tarde. Aí fala assim, é só você programar seu cérebro para isso, porque a gente tem um poder muito grande sobre a mente, né? Sim. E as pessoas não sabem usar isso a seu favor, né? Não, muito pelo contrário. A gente fica absorvendo tantas informações durante o nosso dia que selecionar o que realmente importa, o que nós queremos, é extremamente necessário para você ter resultado, para tudo, né? Sim. Então eu vejo que o processo de adoecimento é sempre você deixar para depois a sua saúde, né? Então, assim, você prioriza o seu trabalho, mas assim, o que que no seu trabalho pode ser saudável? Né? Você prioriza um relacionamento, mas o quanto que você tá se doando naquele relacionamento, fisicamente, emocionalmente. Então, assim, entender que a gente faz parte ativa, né, na nossa mente, que todos esses pensamentos, eles afetam o nosso corpo. E, por exemplo, é muito mais, assim, eu já tive paciente que quebrou pé, com o pé quebrado você anda. Mas assim, tem uma briga no relacionamento, a pessoa não consegue sair da cama, né? Aí trava a lombar no trabalho. Tem uma discussão, o trabalho tá difícil, não sei o quê, aí vai e trava a lombar. Então a mente, ela tem um poder sobre o corpo que a lesão física muitas das vezes não acontece, né? Uhum. Você vê assim, a pessoa ela pode ter, depois de um acidente de carro, se ela fisicamente estiver lesionada, ela consegue ainda fazer o movimento. Mas se ela estiver em pânico, ela trava e ela não sai do carro. Então, a nossa mente, ela age no nosso corpo de forma muito ativa, porque é conexão, né? Não é um cérebro separado do corpo. A linha nervosa, ela inerva, ela conecta. E aí ela movimenta ou bloqueia. Ou gera um fluxo, né? Que hoje em dia o pessoal fala muito do flow, da meditação, ou o bloqueio. Sim. É, tanto que, assim, existem pessoas que às vezes entram em crise de ansiedade, ou o pânico mesmo, né, entra na crise de pânico, que a pessoa às vezes tem todos os sintomas como se fosse algum problema corporal mesmo, né? Então, um infarto, um AVC, alguma coisa que faz, como você falou, né, às vezes as pessoas travam a coluna achando que é o problema é da coluna, né? E Uhum. aí vai ver, muitas vezes pode ser o estresse excessivo no trabalho, né? Alguma coisa relacionada à mente mesmo, né? É onde a importância da mente estar saudável também, né? Purificada, limpa, né? Para o corpo obedecer, né? Porque o Sim, emocional, isso conta demais, né? muito. Nós somos seres emocionais. Nós vivemos as experiências e todas as experiências geram uma sensação. E essa sensação é onde faz toda a diferença, da sensação de me sentir confortável, de estar aqui gostoso, relaxando, então eu estou num ambiente seguro, eu me sinto bem. Agora, se eu me sentir tensa, bloqueada, meu corpo vai se tensionar. Então, essas emoções que elas vão gerando respostas, né? A gente fala de input, que é o que a gente recebe, o output que a gente emana, é muito dinâmico. E a gente muitas das vezes não liga para isso. Às Uhum. vezes as pessoas falam que é intuição, tudo. Então, assim, onde você não se sente bem, não se demore, né? Porque isso vai gerar mais estresse, vai gerar mais tensão. E quando a gente organiza a mente, a gente começa a ter um filtro muito interessante da nossa percepção de interações. Primeiramente, organizar os pensamentos, retirar os pensamentos triggers, depois entender quais são as áreas da vida, ter uma agenda onde você consiga se ver, né?
Eu vejo todo mundo falando assim, nossa, eu tenho muita perda de memória. Aí você vai ver a lista de fazer da pessoa, é um mês e um dia. Eu falei, mas você não dá conta, é impossível, não é memória, não tem memória RAM, não é que está faltando, realmente, não está esquecendo, está faltando, né? Uhum, Então, essa questão da mente se organizar, ser leve, a meditação hoje é que nem escovar os dentes, não tem como não fazer, né? O uhum, alongamento não tem mais como não. exatamente. E a gente até estava conversando, né, que eu estava com uma dor de dente, né, depois da Uhum, minha mudança aqui no Brasil, e eu achava que era física. Fui na dentista, ela fez vários exames e era uma tensão, né? uhum. Fiz o tratamento de acupuntura, relaxou e eu falo, como assim? Né? Eu quase perdi um dente por conta de tensão. Quantas pessoas não passam por isso, né? Sim, muito, muito. Muitas pessoas. A atenção, o bruxismo, que são problemas assim, que dá e é totalmente emocional, né? Então, assim, não tem. Eu sempre explico muito bem isso para os pacientes que não adianta. Não existe tratamento. Vai no dentista, eu tô com bruxismo. Não, é emocional. Você precisa tratar o seu emocional, né? Então, fazer um tratamento com algum psicólogo, um terapeuta, é totalmente emocional. A pessoa que é muito ansiosa, passa por um período estressante, um período de ansiedade, ela vai ter bruxismo, vai ter apertamento, né? Que é só a ação de travar o maxilar. Às vezes a pessoa não tem o bruxismo, que é o ranger o dente, mas trava. Isso também prejudica a dentição, começa a sentir dor muscular, e não é só no rosto, no pescoço, no ombro, aqui nessa região. Então, e aí as pessoas acham que é só por conta do dente, não é? É por conta do emocional mesmo, da mente, né? Pra ver o poder que ela tem no corpo, né? E isso é o mínimo ainda, tem coisas bem piores, né? Então a pessoa ela começa com sintoma, seja de uma tensão, seja de um estresse, seja de uma ansiedade, e aí ela não trata. Aí ela começa a sentir, assim, no final do dia, o coração um pouco mais acelerado, porque a ansiedade ela começa a aumentar, principalmente nas mudanças de período, né? Hormonais. Aí ela não trata. Aí o corpo ele começa a ficar mais tenso. Aí a pessoa toma relaxante muscular. Aí vai atacar o estômago. Aí toma os remédios de estômago. Aí ataca o intestino. Aí dá síndrome do intestino irritado. Aí a pessoa começa a ficar com gases. Aí eu desconto na alimentação. E aí começa a ter obesidade. Então, o polissintoma, ele, e assim, é uma coisa normal. Por exemplo, aí acordei, tá, tô correndo, não tô prestando atenção na minha alimentação, mas tô ansiosa, vou comer um chocolate. Aí me dá umas, eu tomo um negocinho. Aí fica tão automático, que a gente até brinca, né? Que parece que a mente se separou do corpo. E a Hum, pessoa faz coisas tão automáticas que não tem conexão do que ela tá fazendo com o que ela tá vivendo, né? é, E aí a gente traz esse convite, assim, como que tá a sua mente hoje, né? Se você parar para meditar, 100% das pessoas vão falar, ah, eu tenho um monte de pensamento, fica confuso, lembra até daquelas musiquinhas de chiclete. Então é isso que tá na sua mente. Na hora que você é, para e olha para esse quadro ele tá nessa configuração, é porque a sua mente está assim. sim, Então, se a sua sim, mente está esse caos, imagina como está o seu metabolismo. Porque sim. pensamento gera sensação, que leva emoção, que leva hormônio. E é muito importante esse esvaziar, né, a mente. Às vezes tem gente que é contra a meditação, né, porque acha que é uma coisa assim, uma entidade. E não é isso, é o esvaziar a mente, né, o meditar. É você conseguir ficar por algum tempo, algum período de tempo, sem pensar em nada, né, para você se autoavaliar, né. Funciona dessa forma a meditação, né. Sim. E aí, a entidade são os excessos de pensamento. Pensamentos intrusivos. Então, assim, se a pessoa não olha para o que está pensando, o que a gente faz? Por exemplo, a gente cria uma imagem em pensamento. Então, assim, na minha mente está uma festa com tudo. Assim, eu estou pensando no que está aqui, eu estou pensando no que eu vou fazer depois, eu tenho a memória do que aconteceu ontem, eu tenho pensando na minha filha, estou pensando no meu trabalho, nos meus pacientes. Está tudo isso acontecendo. Mas agora, minha imagem, meu foco, minha atenção está aqui, então é essa imagem que eu estou vivendo. Então, no meu córtex frontal, que é na minha mente, aqui é o que está, a minha imagem que está acontecendo. E aí, quando a pessoa senta para meditar, começa a vir as vozes, né? O que são essas vozes?
são as memórias, as atividades mentais. São todo mundo assim, toda a escolinha, né? Parece um monte de aluninho querendo falar e querendo atenção. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, quando a gente fala em meditar, é entender o pensamento e não se conectar com ele, né? Então, você começa a pensar, você olha, eu estou pensando nisso, mas eu não vou me atentar a isso, eu quero me atentar no presente. E aí, essa força de pensamentos, ela começa a diminuir. E aí o estresse começa a reduzir. Então, aquela adrenalina dos pensamentos quererem atenção de resolução, porque a gente tenta resolver tudo, começa a diminuir. E aí começa a liberar a ocitocina, começa a liberar a endorfina, que é o hormônio de relaxamento. Só que para chegar a isso, geralmente gera em torno de 8 semanas. Para a gente começar a entrar no pensamento leve, não no pensamento cheio. Então, né? são 8 semanas brigando ali com sua mente. E não é, e quanto, assim, não é em 1 hora a pessoa consegue entrar nesse estado de relaxamento? Não, né? Não. Mas é um começo. A gente começa com 1 minuto. Hum, 1 minuto. Se você conseguir ficar 1 minuto sem se atentar a nenhum pensamento, literalmente sem pensar em nada, né? exatamente. Aí a gente faz a âncora da respiração, respira, respira. 1 minuto. São em torno de 30 respirações. Ok. Aí vai para 2 minutos. Porque a intenção, né, da meditação é manter-se em estado meditativo. É a hora que você está aqui, como a gente está presente. Então, naturalmente, eu vou reduzindo, eu vou meditar até organizar meus pensamentos, e a partir daí eu vou manter esse estado. Então, por mais coisas que eu tenha na minha vida, elas não vão estar nessa sala bagunçada também. Elas vão estar encaixoçadinhas, e a hora que eu quiser, eu vou e pego aquela caixa e eu abro aquela área da vida. Não fica tudo ao mesmo tempo, que é onde gera ansiedade, onde É, gera a depressão, a depressão. ansiedade, né? É isso que eu ia te falar, né? A questão da meditação, ela ajuda muito seria uma prevenção para a pessoa, uma prevenção ou até tirar esse estado de ansiedade ou depressão, né? Uhum. Sim, porque a depressão, a pessoa, ela tá aqui, mas ela tá com passado uma sensação de fracasso pessoal, fracasso, é assim, uma baixa autoestima, né? Uhum, Então, se a pessoa, ela tá com uma depressão, ela olha, mas ela não enxerga, ela tá mais dentro da cabeça dela do que no mundo externo. Então, a gente precisa trazer essa mente para uma atividade externa. Como que você vai viver? O que é essa presença com você? E aí vai diminuindo esses hormônios, e aí os remédios, por exemplo, da depressão são os recaptadores de endorfina e serotonina. Por quê? Porque como a pessoa não tem essa captação, essa produção, ela precisa ou ser induzida ou ter o estímulo para captar os seus hormônios. Então, quando ela começa a olhar, a entender, a saborear e a voltar a sentir prazer, aí ela muda essa chave. Ela sai desse ritmo da depressão. Então, quando a gente medita, a gente se movimenta para o presente, a gente se movimenta para o agora, a gente se fixa aqui. Então, a gente começa a entender nosso corpo, né? Quantas vezes a gente não dirigiu, né, por exemplo, trabalho para casa, e nem sabe como chegou porque está em exato. modo automático. É, às vezes a gente tá naquele estado assim, tá no estado realmente, você descreveu perfeitamente no estado automático, né? A gente entra naquele estado, aí você esquece, não, e aí às vezes quando acontece também de você tá indo embora pra casa, aí você, às vezes você vai passar em algum lugar, só que você tá tão automático que você esquece. Aí você faz o caminho depois e fala, nossa, eu ia no outro lugar primeiro antes de vir pra casa, e aí passei, e é num estado que a gente tá meio que meditativo, é isso? Como se a gente tivesse esquecido de tudo e tá no foco da casa? Né? A gente está em modo automático mesmo. A gente chama isso de sequestro mental. Que a Hum, gente, nós não estamos conscientes, mas nós estamos no sistema automático. Porque uhum, quando você está consciente, você sabe o que você está fazendo. Você não está na sua mente, você está no presente. Então, no presente, eu estou no meu carro, estou dirigindo, estou indo para minha casa, escutando a música que eu estou escutando. Isso é meditativo. Mas quando isso acontece, a gente tem o sequestro da mente. E é quando a gente começa a conversar com a pessoa, e depois fala, nossa, o que eu estava falando mesmo? Nossa, eu travei, não sei o que aconteceu. Ou, nossa, a pessoa, não sei porque ela teve
um impulso de raiva. Então, assim, esses impulsos, ou esse devanear, ou esse sequestro, que é esse branco, é muito do sequestro da mente. Então, Hum, é quando tá muita coisa acontecendo e você tá mais lá no modo, tá lá dentro da sua cabeça e não tá no presente. hum, Então, os pacientes, por exemplo, e esse daí é o poder muito da mente, porque se a mente ela tá mais forte do que a sua consciência, ela vai te guiar. E você nem sempre sabe para onde ir. Mas você fala, nossa, quando a pessoa é decidida, ela tem controle da mente. Sim, porque ela pega a mente e vai para ação. Então, ela constrói um movimento para construir aquilo. uhum. E quando ela se perde, se desconecta, aí ela se perde, aí é onde não consegue fazer as coisas, onde fica confuso, Onde acumula tarefa, né? acumula a parte, como chama quando você começa a postergar? Como que chama quando você deixa de fazer as coisas? Procrastinação, Procrastinação, isso. procrastinação. E aí a pessoa começa a procrastinar, porque assim, a mente dela está envolta em tantas atividades, e isso tem muito adoecimento, a pessoa ela fica fraca. Assim, Uhum, o nível de cansaço e fadiga que a procrastinação dá, ela deixa a pessoa prosta mesmo, uhum. sabe? Prostada. Então, às vezes eu chego, vai atender uma pessoa na clínica, ela tá assim, cansada, com o corpo, eu falo assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer as coisas que eu precisava no meu dia. E aí ela tá com uma fadiga, com peso. Eu falo assim, nossa, parece que eu tô com 500 quilos nas minhas costas. Eu falo assim, vamos fazer a lista do que você tem nas suas costas, que é na sua mente, né? Assim, cadê seus pensamentos? Você não consegue realizar? Vamos diluir em vez de fazer em uma semana, um mês, tudo isso. Vamos colocar objetivos, vamos seguir isso, É aquela né? coisa da pessoa falar, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Aí não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, obviamente, às vezes é muitas coisas. E amanhã eu faço. Ah, não. Aí eu chego amanhã, não fiz. Amanhã eu faço de novo. Aí vai, né? Amanhã, 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 e nunca chega. Daí depois chega perto falando, nossa, eu não fiz tal coisa. Daí fica aquele apavoramento, aquela coisa. Ai, Uhum. é aquela coisa, deixa tudo pra última hora, né? Mas na Sim, verdade é essa questão do não conseguir entrar em ação, né? isso. A mente ela tá mais forte do que a consciência. Então, o treino do hábito da consciência é uma construção. Trazer a mente para o presente em movimento. Se você for hiperrígido, você tensiona. E se você não tiver o controle, você enfraquece. Então, assim, na clínica a gente vê muito esse padrão. Ou a pessoa não consegue, e aí vai acumulando. E aí ela quer fazer tudo. E aí ela olha tudo e fica apavorada. Então, não. Então, coloque, tem um final da sua lista. Vai colocando. Ah, depois que eu fizer isso, eu entro nisso. Terminei o segundo objetivo, vou pro terceiro. Isso daqui eu dei conta hoje, ok. O resto eu coloco amanhã. E aí isso organiza a mente, organiza o corpo e o sistema biológico. Uhum, Porque tem aquele acordar das 3 da manhã. O acordar das 3 da manhã é um pico que dá de adrenalina no corpo de madrugada. Né? Então, uhum. aquelas ideias maravilhosas que acontecem às 3 da manhã. Então, a pessoa sai do sono zen, sono REM, e aí começa a acordar com várias ideias. Por quê? Porque é a resolução que ela não conseguiu, porque a mente dela estava muito ocupada durante o dia, né? Uhum, Aí até o pessoal pode escrever que se você já tiver essa experiência do acordar às 3 da manhã com essas ideias, né? Geralmente é acordar cheio de ideias às 3 horas ou acordar super cansado às 7 da manhã. Fala assim, nossa, eu dormi, mas eu dormi mal, parece que passou um carro em cima de mim. Porque é um sono tão agitado, porque o corpo ele não conseguiu se relaxar, não conseguiu se regularizar. E aí, 2 dias. é ou ansiedade ou depressão, né? A mente, ela é maravilhosa se a gente souber dirigir ela e fazer a programação correta, né? Porque ela pode curar, pode adoecer e pode te deixar numa sensação de bem-estar pleno, né? Mas o grande problema é saber dirigir essa mente, né? Porque é difícil. Ah, é. Nossa, a mente ela é muito intensa. E essa que é a beleza, que você fala, poxa, olha isso tudo que eu tenho. Né? Olha a intensidade, olha a criatividade, olha a loucura que é, porque ela é intensa, ela não tem parada, ela é 24 horas, seja no consciente, seja no inconsciente, seja na memória que é linda.
Então, quando você começa a olhar, eu acho que é muito legal você olhar em terceira pessoa, assim, pra sua mente. O que eu tô pensando? Aí você começa a me falar, nossa, tem esse padrão de pensamento, isso daqui não é legal. Mas o que é legal? Então, assim, eu tenho medo de dirigir. Mas é perigoso mesmo? Faz sentido eu ter esse medo? Como que é a estatística ali fora? Faz sentido? Se fizer que às vezes a pessoa encontra justificativas que fazem sentido, qual é o outro recurso? Vai de Uber lendo, ou lendo, respondendo mensagem, ouvindo sua música? Vai de ônibus? Então, assim, a É sempre pessoa achar uma solução pro problema, né? é sempre achar uma solução para o problema, que às vezes a pessoa vem na culpa, e a culpa, ela reforça o problema. Então, nossa, eu não consigo dirigir, é horrível, ia ser muito melhor se eu dirigisse, ia ajudar muito mais a minha família. Mas já que nesse momento não pode ser, como que pode ser o melhor que a gente pode fazer agora? E aí você começa a entrar em estratégia, e aí o cérebro começa a falar, poxa, isso aqui é legal, a gente tem resultado. Então, ocitocina, né? Vamos liberar hormônios bacanas, que aí a gente vai construindo. Poxa, hoje eu não Uhum, fiz exercício, eu não consegui ir na academia. Será que eu consigo dar uma volta no meu prédio? Será que eu consigo fazer um alongamento? Será que eu consigo assistir um YouTube? uhum. Né? 15 minutinhos. Poxa, consegui fazer uma atividade. Então, olha só, eu saí daquele medo, eu não consegui chegar até lá, porque às vezes não dá, mas eu cuidei do meu corpo e fiz uma atividade. E aí, se o seu cérebro fala, opa, já consegui essa task. Não era 100% do que eu queria, mas foi 100% que eu consegui fazer, né? Eu vejo muito com mães isso. Grande parte da terapia vem muito em relação à mãe, à mulher. Que a mulher, ela se sente muito cobrada, quer sempre estar melhor nos seus papéis. Aí eu falei assim, mãe, sua criança tá alimentada, tá limpinha, tá feliz? Tá. É isso que é pra ela. Hoje foi o melhor que você pôde dar. Amanhã você vai fazer um penteado na criança? É um outro dia. Então, assim, seja amoroso, né? Seja amorosa com você, né? Veja essas coisas boas. Que quando a gente começa a trabalhar com isso, nossa, é muito gostoso. Eu acho tanto a mãe quanto o pai nessa questão aí, porque a mãe eu acho que se sente aquela coisa de culpa, né? A mãe se sente Uhum. culpada de, ai meu Deus, eu não consegui dar conta, ai eu tenho casa, eu tenho tudo para dar conta, né? Casa, trabalho, marido, filho. Aí no outro dia, ai, não consegui dar atenção pro meu filho. E o pai é aquela preocupação, né? Nossa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer dinheiro para casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Não, eu tenho que dar atenção pro meu filho também, né? E aí, eu tenho que dar uma roupa nova pro meu filho, eu tenho que dar pôr comida em casa. Então, aí gera essa super tensão, né? De não ver o que fez Uhum. e pensar no que não fez, né? E o homem tem uma autocobrança muito séria, né? Porque a mulher, por conta dos hormônios, ela consegue trabalhar, ela tem a rede de apoio, ela consegue falar. O homem, ele internaliza. É Então, verdade. por exemplo, a mulher, ela somatiza e, não sei, a TPM desceu o sangue. Então, assim, ela teve a TPM, né? Que é a atenção pré-menstrual. Ela teve a atenção dela. Então, aquele estresse que ela estava sentindo potencializa com o hormônio. Mas na menstruação, desceu, reduziu também. Uhum. E o homem é constante. Então, assim, para as mulheres, elas têm mais sintomas de saúde, doença de saúde, só que os homens, eles têm doenças letais. Então, o homem, ele tá tudo bem, aí ele tem um infarto. Ele tá tudo bem, aí tem um AVC. Uhum. Ele tá tudo bem, aí aparece uma hernia absurda na coluna. Então, assim, o Ou homem, câncer, né? o câncer. Então, assim, o homem, ele somatiza tanto e ele não entra nesses conflitos. Agora tem entrado, está muito mais aberto. Mas, assim, é um padrão do homem, até pelo processo hormonal e mental, de se cobrar e não trazer isso para a rede de apoio. Uhum. E aí, a hora que vê, ele já tá assim, no ápice, né? No ápice do estresse, no ápice da depressão, no ápice físico, no ápice do estresse. Então, isso é muito difícil Sim. de você olhar e falar assim, poxa, né? Por exemplo, não é o suficiente financeiramente. E aquilo virar um problema muito grande, porque ele entra naquilo como uma forma pessoal. Uhum.
E aí a gente vai buscando, assim, dentro da amorosidade, da meditação, né? Eu falo amorosidade porque, assim, no Japão eles falam muito disso, né? Ser amoroso com você. E essa amorosidade é essa aceitação. Você sempre pode fazer melhor, né? Gambater, faça o seu melhor, mas faça o seu melhor por você, né? Sim. Então, essa questão da autocobrança hoje é um dos principais. Porque assim, você nunca é suficiente. Aí você acha que você tá fazendo tudo bem e você entra no Instagram. Poxa, mas esse mundo tá muito mais legal que a minha vida, né? Tá muito mais. Ah, aquele profissional tem muito mais sucesso do que eu. Ah, aquele relacionamento tá muito melhor. Nossa, as crianças estão muito. Então, assim, você fala assim, aonde esse muito? Né? Que é até onde o Karnal fala, desse relacionamento líquido e essa coisa de. Essa expectativa que a gente não sabe. A gente, às vezes, é aquele negócio do automático. Entra tanto no automático que você não consegue ver que às vezes aquilo não é tão real assim, né? Uhum. Então, é isso que tem que tomar bastante cuidado. E essa questão que você falou, né, do homem, é bem isso mesmo, é bem real isso mesmo. Às vezes tá tudo bem, infarto, tá tudo bem, AVC, tudo bem, uma hernia de disco. É realmente isso. E a mulher, às vezes, eu costumo falar, né, dentro da minha experiência, assim, eu falo que eu até que consigo lidar bem com isso, né? E tem mulheres que conseguem lidar melhor com essa questão, né, do estresse, da correria, da cobrança, né? E tem homem que não consegue lidar, daí fica com ansiedade, não dorme direito, fica com depressão, né? Tem outros problemas, ou às vezes acontece coisa pior, né? Então, dessa forma que você falou, né? Do infarto, ansiedade, né? E aí a gente tem o fator celular, né? A gente pode falar do Instagram, mas pode ser o WhatsApp. E aí ele faz essa sedação e ele faz esse sequestro da mente. Então, para eu não entrar em conflito, para eu não olhar no meu celular, eu falo, não estou fazendo nada, eu não estou pensando nada aqui. Mas não é. Se você tá pegando uma informação frívola, e você está treinando o seu cérebro de uma forma a se abster dos seus pensamentos, Sim, né? Que aí a gente até fala da relação da tecnologia com o ser humano. Quando você entra e começa a se perder, você perde horas. 10 minutos numa esteira é eterno, né? Você caminhando numa esteira. 10 minutos no Instagram não é nada. Você vê 10 minutos, 1 hora, 2 horas, pequenos fragmentos. Você entra no WhatsApp, 500 mil mensagens. Você se sente responsável por responder aquelas 500 mil mensagens, né? Todos os meus pacientes eu falo, olha, vocês podem mandar mensagem, eu respondo a hora que eu posso. Minha filha, para todo mundo. Porque assim, imagina, antigamente era carta. Tinha um tempo para as coisas acontecerem. exatamente. Agora é imediato. Você posta uma foto no Instagram, tem lá não sei quantas mil curtidas, você coloca, a pessoa te manda uma mensagem, você manda mensagem, você quer que seja respondida rápido. Se a pessoa demora mais de 1 hora porque o profissional não deu atenção, porque você não, gente, não tem tempo para fazer tudo isso. A gente tem Eu vida fora, né? Existe uma vida fora, uma outra coisa, né? não, imagina, você dentista lá com foco na boca da pessoa mandando mensagem, tudo bem, você tem secretário, tudo. Eu falo, Uhum. gente, não dá conta, não tem Não dá, como, não gente, dá. peraí que eu vou Às vezes responder o WhatsApp. eu mostro a minha secretária, às vezes fala assim, olha aqui que tristeza. Ela fala assim, como que você aguenta, como que você fica em paz no seu coração de ver tanto de verdinho, assim, né? Tanto de notificação. Tem uns que só você abrir, ó, nem responde, só abre, que às vezes é coisa assim de propaganda, né, tal. Falei pra ela assim, eu já acostumei, né, às vezes não tem tempo de responder. E eu não vou ficar me matando, mas antes eu ficava, sabe, que ela dava até uma ansiedade, assim, de ver aquelas mensagens, mas aí tem, às vezes acontece, eu responder uma semana depois. Aí o que que eu faço? Eu priorizo as coisas assim, é pessoal, né? Meus filhos, minha família e trabalho. Então eu priorizo esses dois. É lazer, eu deixo pra responder depois, né? E aí, assim, é final de semana, tal, então, às vezes fica uma semana sem responder, às vezes fica 2, 3 dias, às vezes 24 horas. Então, às vezes eu demoro para responder bastante as mensagens no WhatsApp. Aí no começo me dava assim um pouco de desespero, assim. Aí agora eu já comecei, já consegui administrar isso dentro de mim, sabe? Dentro da minha mente. Já consegui administrar na minha mente para não ter ansiedade mesmo, porque dá. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Hoje em dia não tem como a pessoa falar que não tem ansiedade, né? Não. Já faz parte, acho que de todo ser humano, né? Sim, é muito interessante. Até, por exemplo, essas novas crianças, né, que em grande parte já estão nascendo, né, com TDAH, com autismo, tudo.
teve uma crescente muito grande, né, nos últimos 15 anos. Sim. Talvez, não sei se foi do diagnóstico, bem, tem estudos que dizem que foi tanto do diagnóstico, mas também, imagina todo esse hormônio de estresse indo para a barriga, né? Antigamente, lógico, nenhuma vida nunca foi tão perfeita, mas antigamente os ritmos eram diferentes. Aquela senhorinha da roça, à noite ela tinha que dormir porque não tinha luz elétrica, né? Ela não tinha outra coisa. Então, os ciclos, né, biológicos dela eram ali mais organizados. E aí a mulher agora está no outro movimento, a rotina está em outro movimento. Os hormônios estão diferentes. O estresse, assim, a vibração neuronal quando a criança nasce não é mais como era antigamente. Então, esses 15 anos que a mulher está mais presente no mercado de trabalho, está mais presente na rotina, teve as divisões de contas, né? Por exemplo, assim, antigamente, os nossos avós, o homem era o provedor, a mulher era a matriarca da casa. Sim. Hoje em dia, todo mundo joga na mesma frente, né? Todo mundo tem que ser provedor, todo mundo tem que trabalhar. Então, as crianças nascendo já com essas informações em altíssimo nível de frequência, já tem também um padrão. Então, assim, Uhum. hoje o nosso padrão mental tem mudado o nosso padrão biológico e tem mudado o padrão de desenvolvimento do RNA. Já tem bastante história, estudo biológico. É o saber administrar, né? A gente tem que saber administrar, porque, igual né, a gente tá conversando, falando que isso é uma coisa que é comum de todas as pessoas terem mesmo. Algum tipo de sobrecarga mental, né? E aí você precisa saber administrar essa sobrecarga mental, né? Então, seja ela positivamente, e a gente pode administrá-la negativamente, sem a gente querer, né? Mas assim, eu acho que o importante é você saber e fazer esse trabalho dentro de si para saber administrar de forma que consiga fazer o equilíbrio para você manter a sua saúde, né? Porque senão a pessoa adoece mesmo, né? Porque fica com essa tensão, com esse cérebro funcionando assim, essa mente funcionando 24 horas por dia, a preocupação. Então tem algumas coisas que dá para fazer, né, para ajudar a melhorar isso, né? Além da Assim, meditação, o que que você indicaria assim que daria para fazer para alguns exercícios, olha, algumas coisas que você poderia indicar que ajudaria? uma coisa que eu gosto muito, né? Até fiz um curso que é a cranioacupuntura, que são pontos, ou a própria autoacupuntura, sem agulha, mas a pessoa indo se tocando, né? Porque traz o mapa do corpo para a mente. Então, esse mapeamento, essa liberação desses pontos de tensão, reduzem o estresse e coloca a pessoa no presente. Porque assim, não, você não lembra que você tem um pé, a não ser que você bata o dedão, né? Então, É, assim, faz uma massagem no teu pé, porque o pé, ele é o nervo ciático. sim. Ele vai para tua coluna, ele vai para o seu cérebro. Então, chega em casa, tira o sapato, antes de fazer qualquer coisa, massageie seus pés, massageie seu joelho, massageie seu peito, massageie sua nuca e massageie sua cabeça. Você traz a sua consciência para aquele ambiente. Você fala assim, não, eu estou na minha casa agora, o meu corpo está na minha casa. Não Uhum. só esse avatar, não só a minha mente. Então tá. Aí você consegue, ao sentir o abraço da pessoa que mora na sua casa, cachorrinho, barulhinho, a sua plantinha, você sente de forma diferente. Porque você ativou a pele, que é um órgão imenso, você ativou a sua parte muscular para fazer uma neuromodulação, e aí aquilo já é gostoso. Ao acordar, primeira coisa ao acordar, você faz 1 minuto de respiração, faz um alongamento, você toma água, depois você vai para o celular. Se você fizer do acordar para o celular, a sua mente tem uma liberação de estresse que é equiparado ao infarto pra você ter. Tem Nossa, neuromodulação, porque assim, você vai fazer assim, ó. E aquela informação é uma tela contínua. Então é como se o seu corpo fizesse dá um um susto, susto. né? Exato. Então você vai, você acorda. Isso daí a gente tá falando de 10 minutos. Você faz, seu dia já muda. A sua mente já fez o quê? Já conectou com o corpo, já ativou a respiração, que é um fator biológico, e 90% das pessoas têm a respiração invertida. Tomou água que é ativar o sistema gastrointestinal. Aí você vai pro celular, aí você vai no banheiro, você toma seu banho, você faz as outras coisas, conversa com as pessoas.
Então, o que a gente precisa fazer é primeiro ativar a nossa linha biológica, nosso ser humano, para depois atingir as outras atividades. Uhum. E assim, fazer um mapinha da emoção, sabe igual a gente fazia quando era criança? Tipo, como que eu tô hoje? Como eu acordei hoje? Feliz, triste, com raiva? Às vezes fala, mas eu não quero estar com raiva, não posso estar triste. Pode. Tem dias que você vai acordar, como está seu coração? E aí você entende aquela consciência ao longo do dia. Ah, eu já não acordei me sentindo muito. Ah, eu já não quero ir pro trabalho. Ah, preciso ir, mas por que eu tô assim? O que tá significando aqui? Ah, eu já não quero encontrar tal pessoa. Ah, mas por que isso? E assumir algumas emoções. Uhum. Então, você ativou seu corpo, você ativou suas emoções. Então, corpo, emoção e pensamento. O que eu tô pensando hoje? Nossa, minha cabeça tá uma zona. Nossa, hoje eu tô com uma lista mental Uhum. que é imensa. Ah, hoje eu acordei tranquilo, hoje eu acordei, dá pra escutar uma música, dá pra passar bem a dia. Hoje eu acordei preocupada, que é preocupação. Então, assim, fazer um mapeamento. E aí, ao longo do dia, buscar informações positivas em relação a isso. Ah, tô preocupado. Então, assim, vou relaxar, vou ler uma coisa gostosa, vou colocar uma música gostosa. Tô triste, poxa, como que eu vou acolher aquela tristeza? O que que pode me acolher, né? Às vezes a gente precisa de uma Stella. Acordei com dor, o que que eu vou fazer? Eu não vou tomar um relaxante muscular, né? Igual, tive dor no dente, vou procurar um dentista, né? Não vou colocar um relaxante muscular, vou ver com quem entende, vai fazer uma massagem, né? Ver um fisioterapeuta. Então, assim, ou, né, tá com problemas emocionais, algum problema de relacionamento, procurar um psicólogo. Então, assim, procurar profissionais que façam essa rede, né? A equipe integrativa é maravilhosa, assim, tá todo mundo Sim, aí para ajudar a pessoa. Então, esse escaneamento junto com a rede de suporte é incrível. Assim, sim. a equipe de saúde você tem que ser o CEO da sua vida. E a equipe de saúde vai ser quem vai te Só ajudar. complementar, né? Exato, vai dar o suporte. E precisa de todos. Precisa, cada um tem o seu papel importante ali, né? A mesma coisa no nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem o seu papel importante, né? E a mente, eu acho assim, o mais importante de todos, assim, no nosso corpo, porque é ela que vai dirigir tudo, ela que vai ser o dono, a mente é o dono de tudo no nosso corpo, né? Então, é ela que vai te direcionar no espiritual, ela que vai te direcionar na parte de saúde ou doença corporal, né? E então é importante que a gente deixe ela sempre saudável, sempre limpa, né? Muito limpa. Eu até falo assim, né? Até na hora de você ir numa igreja, você procurar, né, a sua espiritualidade, você precisa estar em silêncio para você ouvir aquilo que você precisa ouvir, né? Então, você não vai conseguir ouvir se você estiver no barulho, né? Então, o silêncio é muito importante, eu sempre falo isso. E o silenciar a mente é essa questão da meditação, né? Então, você é, liberar tudo, aquele barulho que está ali dentro da sua cabeça, né? Então, a meditação, ela é uma prática que a gente vai trazer o corpo junto com a mente para o presente, Uhum, né? Chama mindfulness, que é mente leve ou mente vazia. uhum, E eles dizem que a gente tem a mente full, que é a mente cheia. Então, a gente tem que tirar o cheio para trazer o vazio para trazer para a presença. Então, geralmente, quando a gente medita, a gente pode meditar em qualquer lugar, né? Como diz o monge, é muito fácil meditar na montanha, mas vai meditar no centro da sua casa, né? Então, o convite é trazer essa paz para o presente. É importante o toque físico, é importante a postura e é importante a respiração. Por quê? Porque a postura, ela mostra como eu me apresento no mundo. Então, se eu sou rígida, eu vou estar tensionada. Se eu tô fraca, eu vou estar caída. Então, a gente precisa de uma postura neutra para sentir o fluxo. Sempre pés no chão, pé no chão é ancoragem, pé no chão, como eu falei, gente, é o ciático, que é a parte que vai levar do dedinho do seu pé até o fio do seu cabelo, vai pegando todas as informações e vai levando para a tua mente. Então, sempre pés bem ancorados. E a respiração, que respiração é que a gente faz desde que a gente nasce e tem uma hora que a gente perde essa dinâmica. Quando a gente vê o paciente, por exemplo, com a respiração invertida, vê que isso é ansiedade. Ou apical, né? Respira aqui. Então a gente coloca a mão no umbigo e respira, enchendo o balão, opa, enchendo o abdômen e jogando o umbigo lá para trás, porque tem que trabalhar a respiração diafragmática.
Você pode fazer ou sempre de olhos abertos, porque você tem que estar consciente no presente. Você pode fazer ou a 90, ou a linha reta, ou a 45 graus, que aí relaxa um pouco a vista. E você vai respirando, né? E vai fazendo esse fluxo de sentir o corpo, sentir assim, sentir o ambiente, você vai trazendo a sua mente para o presente. E aí você vai começar a perceber os seus pensamentos intrusos. E aí, quando perceber os pensamentos intrusos, você vai perceber em terceira pessoa. Eu não vou pegar, falando, nossa, eu pensei essa coisa horrorosa, nossa, eu pensei essa coisa maravilhosa, nossa, que ideia linda. Não, você vai olhar e vai deixar passar. Não se conectar com eles, porque a gente se conecta com as coisas. E isso, o que vai acontecer? A mente, ela fica te dando informação para você reagir. Quando você diminui essa reação, você neutraliza. Então, o primeiro minuto você vai pensar, aí vai dar coceira, você vai querer levantar, você vai querer fazer várias coisas, vai pensar em várias coisas e só continua. No outro dia, 2 minutos. No outro dia, 3 minutos. Até você conseguir fazer 15 minutos de meditação, né? E aí a meditação é onde você quiser, da forma que você quiser. Por exemplo, vai ser no carro, vai ser em casa, vai ser com música, vai ser sem música. Eles dizem até para ser sem música, né? Que é o silêncio mesmo para você não ter a âncora do seu corpo. E aí percebendo, né? Então, às vezes, no final, aí a gente faz a reflexão. Como eu me senti? Quais foram os principais pensamentos? Qual foi a minha sensação física, né? Eu senti meu corpo bem, tenso. E aí você faz esse scan. E quando você faz isso, a sua mente vindo para o presente, ela traz resolução. Porque a grande dificuldade da gente achar os problemas é quando a gente coloca muita carta e fica difícil da gente manusear. E quando a mente está no presente, ela consegue ficar focada. Então, isso daí regulariza os seus hormônios, porque os seus hormônios eles vão ficar mais organizados, diminui a parte da descarga nervosa, nervo do cérebro para o corpo. Então, é só você manter uma postura neutra e respirar, né? Aí tem outros tipos de meditação, mas aí já são informações para você ir refletindo, né? Que tem a Uhum. visualização, tem a projeção, tem a meditação com música, tem a meditação no andar. Mas a priori da meditação é: o que está acontecendo? Esteja presente. É o Uhum. convite a viver o que está aqui. Viver presente, viver o momento. Viver o momento. E o momento ele é lindo. Não sei assim, provavelmente alguém já perdeu alguma pessoa, né? Passou por um momento difícil. Essa é mesmo assim, o que é mais importante na minha vida hoje? Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe mesmo, de verdade. A gente fala uma bobagem, mas assim, ontem a mãe de uma grande amiga minha morreu com 62 anos, super nova. Eu falo, cara, isso daí pra mim são daqui 15, 17 anos. Em 17 anos, como que vai estar a minha vida? O que eu vou querer pra minha vida? Aí você fala, nossa, mas você tá pensando lá na frente? Eu tenho que construir meu lá na frente. Eu tenho que Uhum. construir de uma forma sólida, né? Mas se eu tiver o privilégio de chegar a 62 anos, se eu tiver o privilégio de chegar aos 40 anos, se eu tiver o privilégio de chegar amanhã, se eu tiver o privilégio de chegar ao final do dia, como vai ser isso? Né? Então a gente vê assim, qual vai ser o privilégio do meu dia de hoje? Qual vai ser a bênção do meu dia de hoje? Uhum. Né? Que eu passo, são frases tão bobas, mas são tão reais. Tipo, ontem não foi, hoje que eu tenho. E aí eu vou perceber o hoje. Hoje é pro meu corpo, e aí eu vou falar assim, poxa, hoje eu acordei com dor. Eu quero viver essa dor. Eu quero que essa dor aumente. Eu vou cuidar dessa dor. Ah, Uhum. hoje eu acordei triste. Eu vou olhar para essa tristeza. Então a meditação é isso, é parar, respirar, se conectar, entender o que sua mente, aonde sua mente está te levando. Tem gente que tem muitos acidentes constantes. A sua mente está em hiperatividade. Tem pessoas que tropeçam muito. A sua mente não está conectada com o teu corpo e aí a pessoa acaba tropeçando. Você está apertando muito a sua dentição. É um estresse que está acontecendo. Você está com algum estresse acumulado. Então, assim, é esse cuidado de falar assim, ok, com isso, o que eu vou fazer? A mente, ela é decisão. A mente é controle. Se você não controlar a mente, ela vai te controlar. Se você não sabe o que você está fazendo, ela sabe e vai te levar para algum lugar. E aí é onde tem os vícios, tem a alimentação, a obesidade, porque assim, os vícios são vários, né? Uhum.
Então, se a gente não treinar a nossa mente treina a gente. Como é que chama aquele cachorro que é super inteligente? O Border Collie. O Border Collie é um cachorro maravilhoso. Uhum. Né? Não treina ele pra ele ver se ele não te treina. Ele Uhum. come a casa toda e bagunça tudo. A Exatamente. nossa mente é um Border Collie. Queria agradecer muito a sua presença, né? Foi bem válido pra gente conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, um pouquinho de como é dirigir a nossa mente. E queria que você falasse um pouquinho, assim, aonde você atende, né, como que funciona, deixar os seus contatos. Ah, obrigada. Eu tô atendendo aqui em São José, tenho a clínica Neuromind. Eu atendo com acupuntura, terapias cognitivas e fisioterapia neurológica. Também atendo online, né? Então a gente consegue trabalhar bastante com a fitoterapia, com essa reposição e suplementação de vitaminas. E eu tenho meu Instagram, que é Neuromind, NeuroMindBR, e é sempre um prazer, à vontade. Até quem quiser, eu posso fazer para o público, né, para as pessoas que Uhum. estiverem assistindo, para entender mais, e também passar um pouquinho sobre o processo da mente. E agradeço imensamente, foi muito rico, parabéns pelo seu projeto, parabéns Obrigada. por trazer tanto conhecimento. Obrigada. Para finalizar, eu só queria fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os convidados. O que é Deus para você? Deus é vida, Deus é consciência, Deus é paz, Deus é saúde. Deus é perfeição, né? Então, quanto mais perto de Deus a gente tá, mais perto da perfeição a gente vai chegar. A gente tá longe, mas dá pra caminhar pra chegar até Ele. E Ele tá na gente. Deus é tudo. Obrigada, viu? Agradeço a gratidão.